Fala galera, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do ITCast, o podcast da IBNS de Campo Formoso. E hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, o nosso pastor, psicanalista, pai, esposo, Joedson Dantas. Amém, obrigado Silas por esse convite, participar desse primeiro episódio. E para mim é uma honra estar aqui, podendo compartilhar muitas informações a respeito do nosso ministério. A honra é minha, meu pastor, porque eu vim diretamente de Brasília, entendeu? Para poder fazer esse primeiro episódio aqui. E eu tenho uma satisfação muito grande de estar entrevistando meu pastor, né, gente? E a gente vai conhecer. E você vai entender que, às vezes, ali no contexto de igreja, a gente não tem um tempo para conhecer melhor o nosso pastor, né? Ali o pastor prega, já tem que sair, né? Rápido, cada um vai para sua casa. Mas aqui é o ambiente que a gente escolheu para apresentar melhor o nosso pastor e a nossa igreja também. E eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, né? Onde o senhor nasceu, quem é Joedson Dantas. Bom, eu nasci na cidade de Senhor do Bonfim, na Bahia, e nasci em um lar onde minha mãe era cristã e o meu pai não. Porém, a minha mãe sempre me levava para a igreja, para a EBD, e foi na EBD que eu aprendi a ler as primeiras palavras, né, da Bíblia e conheci Jesus Cristo. Então, essa é meu início, né, dessa caminhada cristã. E foi em qual igreja? Bom, foi na primeira igreja batista em Senhor do Bonfim, onde minha Bacana. mãe me levava ali e eu ia. Me lembro até hoje dos ensinamentos na EBD, alguns corinhos, né, que eles chamavam de corinhos, e era assim maravilhoso. Então foram momentos que ficou assim gravados na minha memória. Até hoje eu me recordo. Por isso eu vejo a importância, né, dos pais levarem os filhos para EBD. Então, são os primeiros ensinamentos que ficam gravados, mesmo na vida adulta, a gente não esquece. E meu pastor Joedson, com qual idade o senhor se converteu? Como é que foi a sua conversão? Como é que foi esse encontro com Jesus? Bom, como eu falei, eu fui criado na igreja, né? Desde criancinha, participando da EBD, mas foi aos 13 anos de idade que eu tive a consciência de quem é Jesus para a minha vida, e aí onde eu declarei Jesus como Senhor e Salvador, e foi aos 13 anos que eu me batizei, desci as águas, né? E com 15 anos de idade, infelizmente, conhecendo ali amizades, aflorando para namoros, e foi aí que eu me afastei da presença do Senhor com 15 anos de idade. Mas, aos 25 anos, depois de uma experiência sobrenatural com o Senhor, eu retornei. Que bênção, meu pastor. E nesse retorno do senhor, o senhor já encontrou o chamado pastoral? Ou o senhor entrou na igreja, foi galgando ali, trabalhando numa área, trabalhando na outra, até o senhor se encontrar como pastor? Deixa eu, Silas, falar um pouco aqui da minha experiência, né, de conversão. Eu estava no mundão, e indo para as festas e participando de tudo aquilo que não agradava a Deus, né? Porém, nessa época eu já estava casado, né, com a irmã Vívia, e ela estava orando pela minha conversão. E um dia, chegando de uma festa, 4 horas da manhã, e deitei ao lado dela e dormi e tive um sonho. Esse sonho foi muito real. Foi o sonho do arrebatamento, onde Amém. Jesus tinha levado a igreja, e eu percebi no sonho que era o arrebatamento, era a volta de Jesus, mas era um sonho assim muito real. Eu me beliscava, será se é um sonho, será se é verdade? E foi naquele momento que eu, percebendo, conhecedor da palavra, mas afastado da presença do Senhor, eu me ajoelhei, clamei ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sei que Jesus está voltando, Pai. Eu me arrependo dos meus pecados, não me deixa aqui, me leva também. Foi que eu ouvi uma voz do céu que bradava como como um trovão, e a voz dizia o seguinte: é tarde demais. Quando eu ouvi esta frase, eu me desesperei, chorei, e foi aí que eu acordei, né? E quando eu acordei, percebi que era um sonho, eu não esperei nem amanhecer o dia. Ali mesmo eu entreguei minha vida para Jesus, agradeci a Ele Amém. pela
segunda chance. E no outro dia, chamei minha esposa para ir para a igreja, e nós fomos para a Igreja Batista Nova Sião, em Senhor do Bonfim. E lá, quando o pastor Josimário fez o apelo, eu já estava lá na frente entregando minha vida a Jesus, chorando, e ali foi um momento do retorno. Amém, meu pastor. É muito incrível conhecer essa sua história de conversão e saber que a irmã Vivian, né, estava lado a lado do senhor aí, né, orando pelo senhor. Já são quantos anos de casado? Bom, nós fizemos agora, no dia 25 de outubro, 27 anos de casado. Tá vendo? Meu pastor sabe as datas, todas as datas. Ó, aprenda com o seu pastor, viu? Muito bacana, meu pastor. Então, o senhor se converteu ali na IBNS de Senhor do Bonfim e ali começou a sua jornada eclesiástica. Isso, eu estava com muita sede, né, voltando para Cristo. Passei 10 anos afastado da presença do Senhor. E um dia, no culto, meu pastor fez um apelo. Quem tivesse carro, que colocasse à disposição da obra para poder levar uma equipe missionária ao povoado de Cariacá. Foi aí que eu fui até o pastor e disse, pastor, meu carro está à disposição. E aí o pastor disse, muito bem, meu irmão, você vai estar pegando a equipe, levando para a congregação, quando eles terminarem o culto, você traz a equipe novamente e deixa nas casas, cada um em sua casa. E eu comecei a fazer isso, né? Comecei a ser motorista desta equipe que ia fazer missões lá no povoado de Cariacá. E ali eu estava muito feliz, sabe? Porque eu estava servindo ao Senhor, sendo motorista, mas numa alegria, numa satisfação. Para mim, ali já era o bastante, né? Mas não sabia eu que Deus tinha algo muito mais para mim. E foi um dia interessante que um dia a equipe começou a não poder ir para o campo, né? O dirigente da congregação, o irmão Jorge Oliveira, ele disse, olha, eu vou gravar um CD e vou ficar em trabalho de estúdio e não vou poder mais vir para a congregação. E cada um da equipe também foi dando uma justificativa que não poderia mais participar. E eu disse, e agora, quem vai tomar conta da congregação? Aí o irmão Jorge disse, é você. Eita. Eu disse, não, rapaz, eu não sei orar, não sei nada, como é que eu vou tomar conta da congregação? E a palavra que eu ouvi do irmão Jorge foi, se vire. Já achei que ia vir um versículo, né, irmão? Eu pensei que ele ia dizer um versículo. E aí foi conversado com o pastor e ali comecei a assumir a congregação IBNS no povoado de Cariacá, lá em Senhor do Bonfim. E algo maravilhoso começou a acontecer, começou a brotar dentro de mim uma satisfação, uma alegria. Agora, interessante, Silas, foram as minhas primeiras pregações, né? Eu estava ministrando a palavra, nervoso, sem conhecer muito a Bíblia. E aí eu pregava dizendo o seguinte, é porque pegaram Zaqueu e lançaram na cova dos leões. Quando eu chegava em casa que eu ia olhar a Bíblia, eita, não foi Zaqueu não, foi Daniel. É porque Jesus ia se aproximando e aí Nicodemos, querendo ver Jesus, subiu numa árvore. E aí Jesus disse, Nicodemos, desça. E aí quando eu chegava em casa, não era Nicodemos, era Zaqueu. Então, mas o interessante é que mesmo eu ministrando a palavra, trocando os personagens, as pessoas iam se convertendo. Amém. 90% do povoado se converteu. E surgiu a necessidade. Deus estava na obra mesmo, né? E surgiu a necessidade de aprender mais, de estudar mais. Foi aí que a nossa igreja fez uma parceria com o Betel Brasileiro, que é um seminário teológico muito respeitado. E aí eu comecei a estudar, fazer teologia. Amém. Então aí no foi seminário. a minha caminhada. Você né? ficou quanto tempo nesse povoado de Cariacá? Cariacá nós ficamos 2 anos. 2 anos. 2 anos, foi uma experiência maravilhosa. Foi um tempo assim de Deus. Nós temos fruto até hoje do trabalho lá. Tem um missionário, Edivan, que estava na época num bar bebendo, né? Uhum. Eu entrei para evangelizar e ele estava numa mesa jogando baralho e eu entreguei o folheto para aquelas pessoas que ali estavam. Um pegou o folheto, rasgou, o outro jogou fora e um pegou e colocou no bolso.
e continuou a beber. E eu fui embora, terminei o evangelismo, e com aquela sensação de que, evangelizamos, ninguém deu atenção. Mas aquele rapaz que colocou o folheto no bolso, ele bebeu a noite toda e foi para casa, dormiu. Quando ele acordou, que bateu a mão no bolso, ele pensou que era dinheiro. Quando tirou, era um folheto. Leu o folheto, se converteu. Hoje ele é um missionário, né? Então nós temos fruto ainda desse trabalho realizado lá no povoado de Cariacá. Amém. Isso mostra que às vezes as pessoas esperam ficar prontas para começar a obra de Deus, né? Antes de eu pregar, antes de eu começar a ministrar, eu tenho que fazer teologia, tenho que fazer aquilo. E na sua história mostra como é que é Deus que faz, né? Deus coloca e ele faz a obra. O que Deus quer é a disponibilidade, né? Amém. Quando você se coloca disponível nas mãos do Senhor, então Ele te usa, né? Para a gente ver que não somos nós, mas é Ele que faz, é Ele que realiza. É claro que nós não podemos negligenciar, né, o estudo, o tempo da preparação. Então, mas antes que esse tempo venha, se surgiu a oportunidade, fala do amor de Cristo. Diga, olha, Jesus te ama, Jesus tem um propósito na tua vida, o Senhor quer salvar você, o Senhor quer transformar você. Então, a gente não precisa fazer um curso de teologia para começar a fazer missões e anunciar o amor de Deus. Amém. Começa falando pela obra que o próprio Deus fez na sua vida, né? É o seu testemunho pessoal. Isso. Então, depois do Cariacá, o senhor fez o Betel Brasileiro. Isso. Aí depois o meu pastor me enviou para uma outra congregação, também em um outro povoado de Missão do Saí. E lá eu fiquei também mais 2 anos. E depois, meu pastor me fez um desafio para nós implantarmos a congregação IBNS de Senhor do Bonfim, lá na cidade de Jaguarari. Então, nós começamos lá do zero, foi um grande desafio, mas por uma direção de Deus, perseveramos, e hoje a congregação IBNS em Jaguarari já tem templo próprio, já está lá uma bênção de Deus, muitas pessoas, né, se converteram, então está uma bênção. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Deus tem me dado, pela direção do meu pastor, que muito me incentivou, muito me apoiou. Então, eu só louvo a Deus por cada campo missionário que o Senhor tem me permitido passar. Amém. E, Senhor, e Campo Formoso? Onde surgiu? Como é que o senhor veio parar nessa cidade? E qual é o carinho que o senhor tem por essa cidade? Pronto. Sempre que meu pastor me enviava para uma congregação, eu sempre estava disposto, né? Sempre dizia assim. Nesse contexto de Campo Formoso, eu estava pastoreando lá na cidade de Filadélfia. Né? Estava cuidando lá da congregação IBNS em Filadélfia. E aí foi quando meu pastor fez o convite para vir a Campo Formoso. E Silas, foi a primeira vez que eu disse não para o meu pastor. Eita! Ele disse, olha, Campo Formoso, os irmãos solicitaram, né, para você estar lá cuidando da congregação. Eles já te conheciam aqui? Já, sim, porque eu já tinha vindo aqui ministrar algumas vezes, né, quando a igreja abriu, e já me conheciam. E aí o meu pastor fez o convite e eu disse, não, pastor. Por quê? Porque lá em Filadélfia a igreja estava crescendo. Nós estávamos mudando de ponto, porque já não cabia mais. Então, estava uma bênção, né? O ministério estava um sucesso. Isso. A notícia que eu tive de Campo Formoso é que Campo Formoso estava diminuindo e já tinha dito de púlpito que a igreja ia fechar. Então, diante desse quadro, olhando com os olhos físicos, né? Os olhos naturais, eu disse não. Então, meu pastor veio pela segunda vez, fez o convite novamente, eu disse não. E pela terceira vez eu disse não. Aí me lembrei de Pedro, quando negou Jesus 3 vezes. E foi bem interessante. Até na terceira vez eu disse, olha, pastor, eu posso orar? Nós íamos sair de férias no ano de 2009 e passando em Feira de Santana, parei na casa de uma missionária amiga minha. Nós fomos almoçar, eu e minha família, ficamos lá conversando
E depois do almoço nós íamos seguir viagem para as férias. Uhum. E ela disse, olha, deixa eu chamar aqui um irmão que está pintando aqui a minha casa, ele é cristão, deixa ele orar por vocês. Eu nunca tinha visto aquele rapaz. Ele não falei nada da Não tinha história, conhecimento nenhum da situação. do convite que eu tinha recebido. Não comentei nada. E ele começou a orar, e quando ele começou a orar, Deus usou a vida dele, e ele foi bem claro, disse assim, olha, você está com medo de ir para aquele lugar? Não tenha medo, sou eu que estou te enviando. Eu farei você prosperar naquele lugar. Eu tenho algo grande para realizar através da sua vida naquele lugar. E aí eu comecei a chorar, senti a presença de Deus, e aí não tive dúvida nenhuma. Liguei para o meu pastor e disse, pastor, diga ao pessoal de Campo Formoso, os nossos irmãos de Campo Formoso, que quando eu retornar de férias, nós vamos se despedir dos irmãos lá em Filadélfia e vamos para Campo Formoso. E aí, quando foi em fevereiro de 2009, eu e minha família estávamos chegando aqui na cidade de Campo Formoso. A congregação, ela tinha apenas 5 pessoas, alguns tinham tido uma situação, alguns estavam afastados, e estava essa situação, né, desconfortável aqui na igreja. Mas, quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Amém. Né, Ele cumpre. E aí foi aí que no culto de posse, aquelas pessoas que estavam afastadas voltaram e começamos aqui esse desafio. Que, na verdade, Silas, no início aqui foi um grande desafio. Né? Tinha tido uma situação e essa situação precisava ser revertida e muita oração, muito jejum, muita visita, muita conversa e Deus foi mudando a situação. Amém. O senhor teve apoiadores quando chegou? Estava todo mundo te apoiando? O pessoal estava com o pé atrás? Quando nós chegamos aqui, como eu falei, havia uma situação que tinha acontecido e realmente foi um grande desafio, né? Ter que visitar todo mundo, conversar, pedir muita direção de Deus e Deus foi fazendo acontecer, né? E graças a Deus, hoje nós temos 15 anos aqui na cidade de Campo Formoso. Interessante, Amém. Silas, que com um ano a gente já aqui em Campo Formoso, a igreja já era uma outra realidade. Aí foi que o meu pastor me chamou e disse, olha, Deus falou comigo para emancipar a igreja de Campo Formoso. Porque a igreja de Campo Formoso, ela era congregação Vinculada, da IBNS, de Senhor do Bonfim. Uhum. Então, Deus falou com o pastor e ele conversou comigo que ia emancipar. Eu até fiquei assim sem querer, porque emancipar... Então não partiu do senhor, partiu do pastor, não, né? não. Isso. Inclusive eu fiquei até sem querer. Por quê? Porque a igreja, a congregação IBNS em Campo Formoso, quando não tinha uma entrada para pagar as despesas, então a igreja sede cobria as despesas, Ajudava, arcava, né? E emancipando, não. Nós íamos ter que honrar os compromissos. Então aí veio o medo, veio o desafio. Mas aí, depois de 3 meses, eu disse, pastor, então nós vamos escolher a diretoria, orar, pedir direção a Deus para escolher a diretoria e vamos aceitar essa proposta da emancipação. E olha, Silas, Deus nunca deixou faltar. Amém. Foi algo assim de Deus, um desafio, mas quando Deus promete, Ele garante. Amém. E essa conquista do terreno próprio da igreja veio com quanto tempo depois? Isso. Quando nós começamos, que foi emancipado, aí deu assim a visão ampliou e começamos agora a desejar uma conquista de um terreno. E tinha um terreno do município, nós orávamos por aquele terreno, e sempre quando nós íamos falar com os gestores da época, eles sempre diziam que aquele terreno não dava porque tinha um projeto para o terreno que a gente almejava. E passou um certo tempo, passamos aí cerca de uns 5 anos,
orando a Deus por um terreno e não dava certo. E quando foi uma certa feita, mudou o gestor, nós fomos conversar com ele e disse, esse terreno, pastor, que o senhor quer, não dá certo. Mas eu tenho um terreno para vocês, lá na Baixada da 12, em frente à Praça 12. E aí nós ficamos animados e ficamos agradecidos a Deus, né? Olha, ganhamos um terreno. Aí o gestor disse, olha, eu só preciso fazer o projeto, enviar para o Legislativo aprovando, vem para mim, eu sanciono e o terreno é de vocês. Conversamos com o Poder Legislativo, todos disseram que não, pastor, se o projeto chegar aqui, a gente aprova. Só que nisso Deus me deu uma palavra. Amém. Aquela palavra onde Davi vai comprar um terreno e o dono do terreno ofereceu Davi o terreno de graça. E Davi disse, olha, eu não oferecerei nada ao Senhor, nada que não me custe um sacrifício. Pagarei pelo terreno. Amém. Aí Deus falou comigo que não era para a gente aceitar um terreno de graça, que nós tínhamos que pagar por um terreno. Eu disse, meu Deus, Senhor, nós já estamos recebendo um terreno de graça. E aí Deus começou a mover, e começou a acontecer uma mudança de gestores. E Deus, assim, começou a dificultar a situação, para nós não recebermos o terreno que ia ser doado. Foi aí que apareceu, uma irmã ligou para mim e disse, pastor, minha irmã recebeu uma herança e ela quer vender. Vá lá conversar com ela. E eu disse, mas irmã, nós não temos recurso nenhum. E aí foi conversar com ela. Na fé. Pela fé. Pela fé. Ela fez a proposta, eu achei muito alta, fomos negociando, até que chegou um certo valor. E aí eu disse a ela, olha, nós temos interesse no terreno. Só falta um pequeno detalhe, que é o dinheiro. Só o dinheiro, vocês têm, né? Mas nós temos a fé, a coragem. Nós temos fé. Então aquela senhora disse, se o Senhor tem fé, então está vendido. O terreno é da igreja. E aí ela me deu a escritura da igreja. A porta se fechou ali, mas Deus olhei abriu para uma o maior, céu, né? E disse, meu Deus, como é que nós vamos pagar isso? E graças a Deus, isso foi no ano de 2015, e graças a Deus nós já estamos aí dentro da propriedade, já pagamos a parte, né, da senhora, fizemos uma outra parte, fizemos o financiamento, e aí depois veio a construção, começamos a construção com R$ 1.750, foi o dinheiro de início, mas hoje já estamos lá dentro do templo, Amém. Adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Então, Silas, quando Deus envia, quando Deus promete, Ele garante. Amém. O problema é se você for sem Deus ter mandado você ir. O problema é você iniciar algo que Deus não abençoou. Aí fica por conta da pessoa. Mas quando é Deus direcionando, Ele garante. Então eu busquei a viver minha vida ministerial desta maneira. Só vou se Deus mandar. Igual Moisés. Moisés disse, o Senhor disse assim, Moisés, olha, eu não vou mais andar com vocês, vou mandar um anjo. E Moisés disse, não. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Porque nós precisamos andar com a presença de Deus, Senhor. Amém. Então esse foi o primeiro bloco. A gente conheceu muito do nosso pastor Joedson e também sobre a IBNS de Campo Formoso. E a gente já volta aí para o segundo bloco para mais notícia, mais informação. E é isso aí. Já estamos de volta aqui com o nosso pastor Joedson Dantas, pastor da igreja IBNS de Campo Formoso. Pastor, quanto tempo o senhor tem de pastor? Quando é que foi a sua consagração? Como é ser pastor da IBNS de Campo Formoso? Bom, Silas, no dia 7/7/2007, eu fui consagrado a pastor. Depois de ter passado aí por seminário teológico, depois de ter passado por um tempo de avaliação, enfim, chegou o tempo da consagração. Então, nós temos aí já 17 anos de consagração, fora
mais 5 anos de estudo e também sendo avaliado. Então, nós temos aí uma base de uns 22 anos servindo ao Senhor. E o senhor é um pastor moderno, né? Eu vejo assim, pelas suas características, a gente conhece que a IBNS de Campo Formoso é uma das primeiras que adotou aí a parede preta, lá tem luz, lá tem telão, é uma igreja que o louvor é bem moderno. De onde surgiu isso? Assim, o senhor sempre se identificou? Bom, Silas, observando a palavra de Deus, lá em João capítulo 4, versículo 24, diz que Deus anda à procura de verdadeiros adoradores, Amém. que são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E a gente percebe que existe muito uma religiosidade impregnada nas pessoas. Então, a Nova Sião veio para quebrar essa religiosidade. Amém. Nós precisamos entender que não é o ambiente, não é a cor, o que vai agradar o coração de Deus é estarmos em espírito e em verdade. A questão da parede preta não é nada, nenhuma linha teológica, nem querendo imitar alguma outra igreja, de maneira alguma. Porque nós estamos vivendo uma era de transmissão, né, de filmagem, e principalmente quando veio a pandemia. Então foi justamente nessa época que nós precisamos fazer algumas transmissões e percebemos que o ambiente muito claro não estava legal para as transmissões. E a parede preta ela destacava melhor, né? Então ficava mais confortável a questão da transmissão. E depois nós fomos percebendo também que as pessoas ficavam mais à vontade, né, quando elas estavam adorando na igreja com a luz baixa. Então as pessoas levantavam mais as mãos, as pessoas choravam, e tudo isso nada foi proposital, mas foi tudo realmente uma direção, e as coisas foram acontecendo, e as pessoas foram gostando, e fomos deixando, né, a parede Amém. preta. Uma coisa interessante, Silas, que eu prestei atenção, quando você está num ambiente muito claro, você tem uma facilidade de se distrair. Perdeu o foco, né? De perder o foco. Com a igreja e a parede preta e as luzes apagadas aqui, então você mantém o foco somente naquele que está ministrando a palavra. Então você vai absorver melhor a palavra de Deus, e na hora da adoração você tem uma liberdade para adorar o Senhor. Então, a parede preta não tem nada a ver com porque copiou alguma outra, ou porque está seguindo algum tipo de sistema, de modelo, nada disso. Tem nada a ver com o nosso contexto. Tanto é que o cinema, o teatro, ele utiliza disso exatamente porque a atenção fica toda lá em cima. Se alguém anda, vamos dizer, alguém vai beber água, vai no banheiro, se percebe menos isso, né? Isso. Então, nós percebemos que as pessoas elas ficam mais concentradas. Bacana. E quais são os pilares da IBNS de Campo Formoso? Bom, a IBNS ela tem como pilar a oração, Amém, a adoração, a comunhão, o estudo da palavra e a evangelização. Então, são as 5 colunas de base da IBNS. A IBNS ela é uma igreja renovada. Existe a Batista tradicional e existe a Batista renovada. Nós somos da linha renovada. Existem aí outras linhas aí, pentecostal, neopentecostal, respeito cada uma delas, mas a nossa linha, a nossa identidade é uma igreja batista renovada. Por que renovada? Porque nós cremos nos dons espirituais e na manifestação do Espírito Santo. Então, existem pessoas que acreditam que os milagres aconteciam na época dos apóstolos. Cessaram, né? Cessaram. Mas nós cremos que Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele curou no passado, cura nos dias de hoje e sempre irá, né? Enquanto precisar, ele vai estar assim curando. Então, nós cremos em cura, nós cremos nos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo. Por isso nós somos uma igreja renovada. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos renovar a nossa mente.
Amém. E uma das bases também é a adoração, né? Uma igreja que respira adoração, louvores. A gente tem a quarta-feira, né? Que é um momento de oração e louvores entoados ali por horas. E o senhor canta? O senhor também já cantou aí nessas... Canto ainda não vi, só vi meu pastor pregando, né? O senhor canta também? Silas, irmão Silas, você falou uma coisa assim, bem interessante, a questão da adoração. Como eu te falei, fui criado em igreja. Sei. Desde pequenininho, andando em diversas igrejas, e eu observei que os cultos, eles eram horizontais. E quando eu li na palavra que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e esses são aqueles que adoram em espírito e verdade, então o Senhor me fez entender que o culto ele tem que ser vertical. Então a IBNS, ela trabalha, tenta ensinar os membros a quebrar aquela questão da religiosidade e entender que quando nós vamos para a igreja, nós não vamos para assistir um culto, nós vamos para prestar um culto. Amém. E esse culto não é para as pessoas, esse culto é para Deus. Então o culto acontece na direção do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então a IBNS, ela oferece um culto vertical. Amém. E outra coisa, uma característica da IBNS de Campo Formoso também é a receptividade, né? Eu me senti muito bem recebido e eu vejo que todo mundo fala sobre isso exatamente. É uma igreja que abraça, que acolhe. E essa é uma visão que com certeza vem do senhor, né? Isso. Uma pessoa, ela decide se volta ou não àquela igreja nos primeiros 5 minutos que ela chega. Então a pessoa já tem uma resistência de ir. Tem gente que nunca foi em uma igreja evangélica. Aí a primeira vez que vai e ela não é bem recebida, ela diz logo, eu não volto mais aqui neste lugar. Então nós entendemos que precisamos receber bem as pessoas, valorizar e amar. Porque, Silas, nós precisamos amar o que Deus ama. E Deus ama pessoas. Amém. Então nós precisamos amar pessoas, cuidar de pessoas, receber bem as pessoas. Então quando a pessoa chega na IBNS de Campo Formoso, ela é bem recebida e eu creio, né, como tem acontecido, muitas pessoas têm ido visitar, depois passam a congregar e depois passam a se tornarem membros da igreja. Tem algum testemunho assim dessa IBNS que marcou muito a sua jornada aqui em Campo Formoso? Esses milagres, né, da compra do terreno, da construção, foram muitos milagres, muitas providências de Deus, assim, coisas maravilhosas, muito sobrenatural, muitas curas, pessoas que foram curadas, muita gente sendo transformada. Então nós temos na igreja muitos né, ex-traficante, ex-presidiário, ex-alcoólatra. Então, tem muitos ex, significa que Deus agindo na vida dessas pessoas, né? o Espírito Santo convertendo e o Senhor transformando. E nós, como igreja, só ajudando essas pessoas a se firmarem na presença do Senhor. Amém. E, pastor, visão para o futuro. Como é que o senhor vê a IBNS aí nos próximos anos? Onde é que o senhor quer alcançar? Onde é que você quer que para onde o senhor quer que os membros olhem? Isso. Bom, nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. O nosso alvo é a Nova Jerusalém. Amém. Então nós estamos caminhando para Nova Jerusalém. Estamos andando na esperança da volta de Cristo. Mas enquanto Cristo não volta, né, a nossa visão, enquanto estivermos aqui, é uma visão de crescimento, buscar crescer, buscar evangelizar mais pessoas. Eu tenho um sonho, Silas, um sonho de manter no campo missionário 30 missionários. Amém. Pessoas mantidas pela igreja. Infelizmente, nós não temos recursos financeiros para manter esses missionários, mas eu tenho orado a Deus, Senhor, envia recursos financeiros, envia recursos humanos para que a gente mantenha missionários em tempo integral.
A nossa igreja, Silas, é uma igreja com propósito missionário. É a frase, o slogan da igreja, né? Exatamente. Então, o nosso propósito é fazer missões. O que é fazer missões? É enviar missionário para evangelizar, para levar as boas novas àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Nós estamos em uma cidade com 160 povoados. E existem muitos povoados que não têm igrejas evangélicas. Existe muita gente para ser alcançadas. Amém. Então nós precisamos, e sabemos que para estarmos nesses povoados, às vezes demanda recursos financeiros, né? É combustível, é um carro, um sustento para o missionário, porque ele vai renunciar à vida dele para cuidar de outras vidas. E a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, a minha visão de futuro estou orando a Deus para que o Senhor dê crescimento e nos dê recursos para que a gente possa anunciar a palavra do Senhor, as boas novas, Jesus Cristo, ao máximo de pessoas. Porque Jesus está voltando, Silas. Amém. E ele está voltando para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja é cada pessoa que declara, independente da instituição, independente da placa, né, da instituição, a igreja é aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador. Quantas congregações nós temos hoje vinculadas ao Ministério de Campo Formoso? Isso, nós éramos uma congregação da IBNS de Bonfim. Depois que foi emancipado, então passamos a ser igreja, e aí o Senhor nos concedeu, né, abrir uma igreja IBNS no povoado de Queixo-Dantas. Temos uma outra IBNS no povoado de Várzea do Sal, aqui em Campo Formoso. Uhum. E o meu amigo e já ausente, pastor Valdemar, conhecido como o profeta do sertão, ele tinha um campo missionário lá na região de Monte Santo. Então, lá no povoado de Muquem, Oiteiro e Jardim, fundada pelo pastor Valdemar. O pastor Valdemar adoeceu e me fez a proposta para assumir essas igrejas. Oramos um ano, Deus confirmou e hoje faz parte da nossa igreja. E aí fundamos a IBNS em Monte Santo. Hoje nós temos um missionário, uma família missionária, que está lá cuidando daquele campo missionário com muita dedicação, com muita excelência e tem sido uma bênção. Então, somando, nós temos 6 congregações. E nascendo outras, né? Lá em Amém. Monte Santo mesmo já tem 2 povoados que o missionário está fazendo cultos e provavelmente daqui uns dias também já nasce mais 2 congregações. E aqui em Campo Formoso temos muitos povoados querendo que a gente venha abrir a congregação IBNS, porém falta recursos humanos e falta recurso financeiro. Amém. E ali na área da igreja, eu já vi que o senhor tem o desejo de ampliar ali, né? Fazer salas. Qual a ideia que o senhor tem para aquele terreno? Porque a igreja ainda está em construção. Isso. Como é que o senhor vê assim, aquele lugar finalizado? Isso. Nós estamos ainda para concluir o templo, mas o projeto é fazer o prédio anexo, onde vai fazer as salas, né? E possivelmente também um apartamento para receber missionários. Amém. E depois nós vamos ampliar, né, de acordo com a direção de Deus. Né, nós temos ali espaço, graças a Deus, o Senhor nos concedeu um lugar privilegiado. Então, em termos de estrutura física, nós queremos muito ampliar. Porém, a igreja vive por fé. Dependemos da fidelidade de cada membro, dependemos de cada um devolver a Deus o que é de Deus. Se tivermos os recursos financeiros, mas com fé teremos, e aí nós vamos estar ampliando ali a estrutura física. Para quê? Para receber mais as famílias de Campo Formoso. Amém. Eu creio, Silas, que a IBNS aqui em Campo Formoso é um canal de bênção para as famílias. A igreja tem sido, eu costumo dizer que a igreja é a agência de Deus aqui na terra. A igreja é a porta, né, que apresenta
o caminho que apresenta o Salvador para aqueles que querem ir para o céu. Então, eu creio que a Igreja Batista Nova Sião, ela é um canal de bênção para essa cidade. Amém. Que bom, pastor. Eu acho que deu para a gente conhecer um pouquinho mais do senhor, né? E eu queria que o senhor mandasse um recado, primeiro, para uma pessoa que ainda não conhece a IBNS Campo Formoso, mas que venha conhecer e como é que a IBNS vai recebê-la. Bom, você que ainda não conhece a IBNS aqui em Campo Formoso, ela fica ali atrás do fórum, atrás do Centro Cultural. Nós temos cultos dia de quarta-feira, que é a nossa sala de oração. É um tempo de oração, um tempo de adoração, um tempo maravilhoso na presença do Senhor. Na sexta-feira nós temos um culto a Deus, mas depois estudo da palavra. No sábado, às vezes, tem culto dos jovens, dos casais, das mulheres, dos homens. No domingo, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical, que é a melhor escola que há, porque é a escola que prepara o cristão para a eternidade. E domingo à noite, sempre às 18 horas, nós temos culto de celebração, né? No primeiro domingo, nós temos culto da Santa Ceia. Segundo domingo, culto de missões. O terceiro e o quarto são cultos de celebrações. Então, venha visitar a Igreja Batista Nova Sião. É uma igreja que busca adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós temos ali uma equipe de diáconos e diaconisas para receber você com muita alegria, com muito amor, com muito carinho. E o propósito de ir na IBNS é de prestar um culto para Deus. É de estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Amém. E eu queria que também que o senhor desse um recado para os membros da IBNS, se o senhor falasse agora nesse canal, diretamente para cada ovelha que frequenta os cultos, que está aqui, que está nas outras congregações, o recado desse pastor aí para essa galera. Bom, o que eu posso dizer para as ovelhas de Jesus Cristo, que congregam na IBNS de Campo Formoso, é que sejam firmes, sejam constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Então o Senhor vai recompensar vocês. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então, meus queridos irmãos, perseverem. Jesus está voltando. Amém. Gente, esse foi o nosso primeiro idcast. Está aprovado aí, pastor? O logo, o trabalho da mídia, o senhor está gostando? Uma bênção de Deus, viu, Silas? Aí, gente, vota em mídia, amém? Estou só precisando relaxar mais, é o primeiro, né? É o primeiro, a gente ainda vai soltando cada dia mais. Sabe, Silas, ninguém acredita, mas eu sou muito tímido. Eu vou ter que perguntar isso para a pastora Vivi, hein? As pessoas pensam que não, né? Pensam que porque eu estou ali na frente, pregando. Mas, assim, nos bastidores eu sou muito tímido. Eu gosto mais de ouvir do que falar. Pastor, eu compartilho, eu também me acho muito tímido, viu? Isso. Assim, a gente é muito tímido, pastor. Mas aí depois a gente se solta, né? Quando conhece mais as pessoas, se solta. Mas no primeiro momento é complicado. Mas vocês estão de parabéns, né, por essa ideia. E a minha oração é que através desse idcast esteja realmente cumprindo o ID de Jesus, levando as boas novas, levando mensagens que glorifiquem a Deus e edifiquem as pessoas. Amém. Gente, esse foi o nosso primeiro idcast. É um prazer que você ficou até aqui. Já deixa aí no comentário o que você achou. Mande esse vídeo aí para alguém que você acha que tem que receber um pouco desses testemunhos, dessa palavra. Nos siga nas redes sociais, @IBNSCF e @MJ Campo Formoso. Siga também o nosso canal no YouTube, canal Nova Sião. Lá tem as transmissões dos cultos e lá também vai acontecer os próximos podcasts. Quem sabe você não vai ser o próximo entrevistado desse podcast, né? Então é isso aí, fiquem todos com Deus e o pastor vai terminar aí com uma palavra de bênção para a sua vida. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, e que a boa mão do Senhor esteja sobre você e que você esteja sendo protegido pelo Senhor e que a tua alma tenha fome e sede da presença do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E vamos orar, né, pastor?
Vamos orar. Amém.